Fala galera, professor Davi Mendonça falando, chegando aí para mais uma aula do nosso projeto Anota Aí, aula de Educação Física, hoje com um tema bem legal, tema recorrente aí das provas do Enem, todas as provas vêm caindo, né? Um tema que a gente requer uma atenção grande aí de vocês alunos. Hoje a gente vai falar sobre corpolatria. Então quando a gente pensa em falar sobre corpolatria, primeiro ponto que nós precisamos entender é o que significa essa palavra corpolatria, né? É uma palavra bonita, vem sendo usada aí na nossa sociedade atual, mas nada mais é do que o culto exagerado ao corpo, né? Aqueles padrões impostos pela sociedade e que o Enem gosta muito de debater, né? Até porque a gente vive um ano atípico, um ano em que esses padrões acabaram sendo muito influenciadores, né, para a vida dos jovens. Então acredito que esse ano vamos encontrar mais questões relacionadas à corpolatria, né, ao culto exagerado do corpo. E aí a gente entra com as primeiras discussões sobre esse tema. Então, o ponto que eu acho crucial da gente debater é a primeira questão sobre saúde e estética. Então, entender a importância do belo, entender a importância do estar bem, faz com que tenhamos uma visão melhorada sobre a corpolatria. Lógico que todos nós queremos estar bem ao nos olharmos no espelho. Todos nós queremos ter autoconfiança ao praticarmos um exercício físico, ver que o nosso corpo está mudando. Mas até que ponto isso faz com que melhore a minha saúde? Esse é o grande ponto que o Enem busca, saúde e estética, igual ou diferente. Então a gente encontra, né, na modernidade, a gente encontra aí na nossa sociedade atual, uma busca preocupante por esses padrões aí que são impostos pela sociedade. E qual é o grande risco encontrado pelos nossos jovens e pela população a partir do momento que essa busca incessante pelo padrão estético perfeito se torna uma patologia? Quando se torna uma patologia, nós estamos falando de um quadro clínico. Então, começa a desenvolver alguns problemas de saúde em que as pessoas precisam tomar cuidado. Então, o Enem gosta muito de enfatizar quais são os causadores desses problemas. E aí a gente se depara com o papel das mídias na influência dos corpos esculturais, dos corpos perfeitos, né? Dificilmente nós encontramos um grande super-herói com padrões estéticos fáceis de serem atingidos, né? Dificilmente nós encontramos uma top model com padrões fora de um padrão encontrado por grande parte da população, né? Então a gente vê que o papel da mídia na influência desses padrões acaba priorizando muito mais a questão estética e fazendo com que várias jovens e vários jovens, né, inclusive pessoas também crianças já entrando nesse processo aí de busca por esse padrão ideal, né? E a associação das mídias nesse processo. Aí a gente vê essa associação ela começando já desde a parte da infância, né? Na juventude aí com os modelos e todo o processo que é criado. Então, os padrões de beleza que são institucionalizados para a sociedade é um dos grandes focos do Enem. Então, o Enem, prova de educação física, tenham certeza que terá uma questão relacionada à corpolatria. Professor, essas questões relacionadas à corpolatria, quando elas desenvolvem uma patologia, alguma doença, como é que o Enem aborda isso para a gente? Então, as patologias mais cobradas que a gente encontra no Enem, as questões mais cobradas sobre esse culto exagerado da beleza, são as associações a problemas relacionados à saúde mental, alguns transtornos relacionados à busca pelo corpo perfeito. Quais são os transtornos, professor, que a gente acaba encontrando mais vezes no Enem? Nós nos deparamos com a anorexia, com a bulimia, com a vigorexia e hoje um transtorno mais jovem que eu vou falar aí no final da
da nossa aula, que é a ortorexia. Então a gente precisa compreender o que são cada um desses transtornos para que a partir daí a gente entenda qual a abordagem que o Enem vai fazer na nossa prova. Quando nós falamos em anorexia, talvez seja o transtorno alimentar que nós mais encontramos aí nas mídias, né? Um transtorno em que assolava muitas meninas, e hoje a gente encontra um número grande também de meninos, né, desenvolvendo a anorexia nervosa. Professor, o que seria a anorexia nervosa? A anorexia nervosa é quando o jovem, quando a pessoa que busca o padrão estético ideal, tem uma visão deturpada sua no espelho. Então ele tem uma visão completamente diferente de como ele está e ele tem uma aversão à comida. O anoréxico, ele tenta cada vez mais reduzir a quantidade de alimento ingerida no seu dia. Então ele se preocupa muito com as dietas, ele sempre fica vendo os valores nutricionais de todos os alimentos, ele dificilmente faz refeições em locais com outras pessoas, né? Ele esconde muito o seu corpo, então o anoréxico tem uma verdadeira aversão à alimentação. Comer para ele é uma coisa que vai sendo gradativamente reduzida. Professor, a anorexia leva à morte? Em casos extremos, sim, devido à falta de alimentação, devido à falta dos nutrientes que o corpo precisa para poder sobreviver, esse corpo fica fragilizado. Consequentemente, o sistema imunológico fica muito fraco, consequentemente, todas as outras funções vitais são afetadas. Então, a anorexia é um tema muito recorrente da prova do Enem, né? E um grande ponto que eu acho muito importante é que quando debatemos sobre anorexia, não confundimos anorexia com bulimia. A questão é, quando nós falamos em bulimia, nós estamos falando em pessoas que muitas vezes têm o peso considerado ideal, ou até mesmo, em alguns casos, até sobrepeso, mas a pessoa que sofre da bulimia, ela, após fazer as suas refeições, ela sente uma vontade muito grande, um arrependimento muito grande por ter feito aquela refeição e acaba buscando de métodos compensatórios naquele momento. Então a gente vê forçar o vômito, a gente vê o uso de diuréticos, exercícios físicos extremos, né? Então a pessoa que tem bulimia, ela come muito e sente uma sensação muito ruim de não ter se controlado, e aí ela usa de métodos compensatórios para lidar com isso, certo? Terceiro tema que é muito cobrado no Enem, e aí eu gosto sempre de enfatizar a vigorexia, porque a gente fala em vigorexia, a gente fala de uma anorexia reversa, podemos dizer assim. A anorexia reversa, a vigorexia, é aquela pessoa que se olha no espelho e sempre se vê mais magra do que ela realmente está. É aquele cara que gosta muito de fazer exercício, de fazer musculação, por exemplo, e sempre acha que tem que estar um pouco a mais a sua massa muscular. Então, a vigorexia no Enem ela é muito cobrada com a associação ao uso dos esteroides anabólicos androgênicos, também conhecidos como anabolizantes ou bombas, né? Então, a gente precisa debater, e aí precisaríamos de muito mais tempo para conversar sobre o uso dos anabolizantes, né? Para entender que o anabolizante não é uma coisa ruim, mas o vigoréxico transforma esse uso numa coisa descompensada para que ele atinja os seus padrões ideais. E que esses padrões ideais são o horizonte, nunca são atingidos. Ele sempre vai indo em direção, mas nunca atinge. E qual é o risco da vigorexia? Todos os problemas relacionados ao uso exagerado dos anabolizantes. E a grande parte dos anabolizantes baseados em hormônios masculinos, e também temos outras variáveis aí, né? Pessoas que usam até esteroides, até anabolizantes, oriundos de outros animais. Então, vigorexia é um transtorno, pessoal, não confundam. O vigoréxico, ele busca de todos os meios possíveis para atingir o seu padrão estético. Então, ele usa muito anabolizante, ele faz um processo totalmente equivocado, né? E que pode desenvolver sérios problemas de saúde. A pessoa que sofre de bulimia é aquela pessoa que come muito, não consegue se controlar e após a refeição ela busca de métodos compensatórios e vomita pra caramba. O anoréxico
ele tem aversão à comida, reduz drasticamente a quantidade de alimentos e se vê no espelho sempre acima do peso, precisando reduzir sempre o seu peso. E entrando agora no nosso último conteúdo, no nosso último transtorno, a gente vai falar sobre a ortorexia. Mais um transtorno que vem surgindo relacionado à parte alimentar, onde existe uma preocupação exacerbada, uma preocupação exagerada em alimentar-se bem. Então, o ortoréxico é aquela pessoa que não consegue socializar com seus amigos porque ele tem uma preocupação muito grande com a alimentação saudável. Então, a pessoa que tem ortorexia, ela tem uma exagerada preocupação em comer coisas saudáveis, em seguir toda a sua dieta, e ela acaba transformando isso num transtorno. Pessoal, preciso que vocês entendam que quando nós falamos em transtorno, nós estamos falando de algo que foge da normalidade. Querer cuidar da sua alimentação é uma coisa muito boa, mas a partir do momento que isso interfere nos valores sociais, nos valores culturais, no seu relacionamento e no seu dia a dia, venha a se tornar um problema e precisa de um cuidado. Professor, quais tratamentos para esses transtornos aqui que o senhor acabou de falar? A gente precisa de um tratamento multidisciplinar. Então, médico, profissional da educação física, nutricionista, psicólogo, né? O médico que eu falei é o psiquiatra. E é um tema muito recorrente do Enem. Espero poder ter contribuído com vocês. Espero que acertem as questões de corpolatria, que é mais certo que vai ter o Enem, é que vai ter uma questão de corpolatria. Então, termino aqui nossa aula. Agradeço a todos aí por acompanharem o vídeo até o final e tamo junto!